Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que acompanham a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E vamos iniciar com um hino de louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. E lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. Meus irmãos, e chegamos então ao mês de dezembro, e nos encaminhando para a Semana do Natal, que é o nascimento de nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo, aquele que nos mostra o caminho da felicidade, que é seguir os seus ensinamentos, nada mais. E é por esse motivo que o programa de hoje traz o tema O Amigo Jesus. E nós consideramos Jesus o nosso amigo? E o que é considerar Jesus como um amigo? Então, nesse primeiro bloco, vamos entender um pouquinho sobre quais as condições para ter o Jesus como um amigo. E vamos iniciando com a passagem lá do Evangelho de Mateus, com a leitura com a nossa irmã Eliane, que nos diz o seguinte: Quero entrar no seu barco. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram.
Nisso, veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Nessa emocionante passagem do Evangelho, em que os amigos de Jesus tiveram suas vidas ameaçadas por uma violenta tempestade no mar, podemos notar, uma vez mais, a afeição amiga do Nazareno, não somente porque ele os salva do perigo, mas também pelas lições que ele deixa para todos aqueles que inevitavelmente enfrentam as suas próprias tempestades em forma de problemas dos mais variados. Ainda na cidade de Cafarnaum, Jesus havia tido um dia cheio. De manhã e até o anoitecer, ele esteve ao lado dos sofredores do corpo e da alma, num desdobramento de atividades incessantes. Curou inúmeros enfermos, afastou espíritos infelizes que envolviam pessoas consideradas loucas e nunca deixou de falar sobre o reino dos céus, ensinando os homens a penetrarem-no pelas portas do coração. A atividade de Jesus é completa. Ele não é apenas um pregador das verdades eternas, indiferente ao sofrimento do homem. Ao ver as nossas feridas, sejam elas físicas ou morais, Jesus, primeiramente, busca cicatrizá-las com o bálsamo da sua amizade. E somente depois vem falar com doçura sobre as razões pelas quais o homem se fere, ensinando-nos um caminho onde o amor nos faz viver melhor e em paz. Jesus nunca faz dos nossos erros um palanque para a sua pregação. Ele faz das nossas quedas um motivo para nos levantar. Ele faz do nosso desamor uma razão para nos amar ainda mais. Para Jesus, nós somos mais importantes do que nossos erros, nossas quedas e desenganos. E ao anoitecer daquele dia repleto de atividades, Jesus sentiu a necessidade de se recolher, pois certamente estava cansado e com sono. Por isso, ele pediu aos discípulos para que fossem para a outra margem do lago. Isso nos leva a concluir que o Nazareno estava às margens do lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Trata-se de um lago de água doce, de grandes proporções, tendo aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Certamente, por essa dimensão considerável, é que o lago muitas vezes é chamado de mar. Tomada a decisão de seguirem para a outra margem do lago, provavelmente para a cidade de Gadara, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram, como narra o evangelista Mateus. Aqui descortina uma metáfora importante: entrar no barco com Jesus. Os discípulos poderiam ter tomado outro barco, assim como nós muitas vezes seguimos no barco de nossa vida
sem a presença do amigo Jesus. E é possível que isso seja determinante, porque inevitavelmente as tempestades de dificuldades agitarão o mar de nossa vida e podem até fazer com que o barco naufrague. A presença ou não de Jesus em nossa vida, então, pode fazer toda a diferença nesse momento. A diferença está entre a vida e a morte. E o barco dos discípulos seguia pelas águas tranquilas quando, inesperadamente, veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Assim também acontece conosco muitas vezes. Tudo pode estar caminhando bem em nossa vida e, de repente, surgem problemas tão grandes que nos deixam temerosos quanto ao nosso destino. Temos a sensação de que o barco vai virar a qualquer minuto. Essa mesma sensação que os amigos de Jesus tiveram naquela noite de mar revolto. Mas o que certamente deixou os discípulos mais aflitos, além da própria situação em si, foi o fato de que Jesus dormia em meio a toda aquela agitação. Podemos imaginar a cara de contrariedade dos amigos de Jesus, vendo-o dormir naquele instante de perigo iminente, sobretudo daqueles que não sabiam nadar. Cabe aqui pensarmos sobre os motivos pelos quais Jesus dormia, porque nas tormentas que se abatem sobre nós, chegamos a pensar também que Jesus está dormindo. Seria indiferença dele ao nosso sofrimento? Falta de preocupação com os amigos? Nenhuma coisa, nem outra. Arriscamos dizer que na passagem citada, Jesus dormia por 2 motivos. Primeiro, porque ele sempre teve total confiança em Deus, confiança no amparo divino, sentimento este que é capaz de neutralizar as nossas preocupações e inseguranças a ponto de podermos dormir em paz. Geralmente, quando estamos muito preocupados com algum problema, perdemos o sono. Mas Jesus está consciente de que as tempestades que experimentamos são estímulos da vida para que mudemos o rumo de nosso barco. Não são castigos, mas lições destinadas a uma nova orientação de caminho. A dor não é um fim em si mesma, mas um meio de que a sabedoria divina se vale para que o homem corrija a rota de sua vida. Por isso, Jesus dormia em meio à tempestade. Ele sabia que Deus não queria a morte de seus amigos, apenas desejava que eles, naquele momento, utilizassem seus recursos interiores, adormecidos pelo comodismo, e soubessem enfrentar e vencer a situação aflitiva e não fossem derrotados por ela. Essa nos parece a segunda razão pela qual Jesus dormia. Ele, como nosso amigo, não nos pode substituir em todos os lances da vida, não nos pode tratar como crianças indefesas, como seres impotentes. Jesus é o amigo que estimula os nossos potenciais. Ele está ao nosso lado, não à nossa frente. Se Ele nos protegesse de tudo, se Ele nos livrasse de todos os embaraços que criamos com a nossa infantilidade espiritual, Ele não seria nosso amigo de verdade, porque estaria cerceando o nosso crescimento.
Ele é um orientador da nossa jornada, ensina os melhores caminhos e estratégias para uma vida feliz, mas a luta é nossa. Vez por outra, quando estamos caídos, Ele nos levanta, nos põe de pé, restaura nossas forças, mas logo em seguida bate em nossos ombros e nos diz amorosamente para continuarmos o caminho com a força de nossas pernas, com a lucidez da nossa mente e com o pulsar do nosso coração, embora sempre continue ao nosso lado, observando-nos em silêncio e intervindo quando preciso. E foi assim que ele agiu com os discípulos que estavam prestes a sucumbir na tempestade. Acordado pelos amigos, Jesus perguntou por que eles estavam com tanto medo, por que tinham tão pouca fé. E em seguida repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Ao escrever essas linhas, observamos quantas tempestades têm sacudido o barco de nossa vida, quanto medo e temor, quanta falta de fé de nossa parte. Por isso, corremos para acordar Jesus, pedindo a Ele que nos salve, porque o nosso barco está afundando. Vejo que Ele desperta mais uma vez, se dirige a mim, a você, sua palavra amiga que se mistura aos ventos fortes, às rajadas dos trovões e ao barulho das águas agitadas. E nos diz com estas palavras: por que tanto medo, meu amigo? Onde está a fé que lhe ensinei? Por que se impressiona tanto com a tempestade quando Deus está segurando o barco de sua vida? Se o barco está sacudindo, é porque meu Pai quer algo de você, não quer castigos ou sacrifícios, apenas deseja caminhos novos, coração renovado, fé atuante e amor em suas atitudes. Certamente, a sua vida estava afundando em tantas mágoas, ódios, rivalidades e falta de um sentido bonito de se viver. Era preciso sacudir o barco, porque do contrário, você não acordaria para essas verdades sublimes e acabaria se deixando afundar em problemas ainda maiores. Viver é muito mais do que existir. Viver é sonhar, aprender, crescer, fazer pontes de amizade entre os homens e amar na direção de Deus. Existir é apenas trabalhar, ganhar, acumular, ostentar, construir muros que nos isolam das pessoas e um dia entregar todos esses tesouros perecíveis à morte. Talvez você ainda esteja dormindo para os sagrados objetivos da vida, e quando isso acontece, o barco sacode para que você possa despertar e se transformar. Sei que seu barco está à beira de virar no mar revolto, mas eu estou agora repreendendo os ventos e as ondas para que eles se acalmem. Eu tenho poder sobre o céu e a terra, e tudo ficará em paz em sua vida. No entanto, se eu tenho esse poder, também tenho a expectativa de saber como você, doravante, vai conduzir sua embarcação. Espero que me chame para navegar com você em seu barco. Espero que se torne meu amigo, que me ouça
tanto quanto eu o escuto em suas súplicas. Espero acordá-lo para a vida, tanto quanto você tem me acordado quando está em perigo. Estarei sempre ao seu lado. E você, estará comigo também? Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico: "Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração", ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças,
ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel.
Toquei no seu rostinho e a sorrir pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. E para você que acompanha a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema O Amigo Jesus. Vamos agora com o nosso segundo bloco, falando sobre Jesus, onde a nossa irmã Eliane vai falar sobre Jesus está à nossa espera. Estou à sua espera. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Há momentos em nossa vida em que o peso dos problemas se torna um fardo difícil de carregar. O desânimo diante de obstáculos que nos parecem intransponíveis faz com que nossa alma se canse de continuar lutando. O amigo Jesus conhece muito bem essas ocasiões em que nos sentimos esmagados pelas dificuldades da vida. Ele também passou por toda a sorte de atribulações. Foi traído por um de seus amigos, acusado injustamente de crimes que nunca cometeu, agredido violentamente até morrer na cruz. Jesus entende o sofrimento humano, pois ele o experimentou em seu grau máximo. Por isso, quando a dor física ou moral exaure as nossas forças, Jesus compreende perfeitamente o que estamos sentindo e nos oferece o remédio capaz de aliviar a tormenta. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, mas é aquele bom pastor que conhece as suas ovelhas e que, por amor, vai ao encontro delas para salvá-las do perigo. Observe, porém, que Jesus não promete que resolverá nossos problemas, porque isso é tarefa que cabe a cada um de nós. A dor que nos atinge traz em si uma proposta de consciência e transformação. Quando, por exemplo, um tabagista recebe a notícia de que está com grave problema pulmonar decorrente do cigarro,
A doença está trazendo para ele a proposta de se conscientizar sobre os males que ele tem causado a si mesmo, bem como de que transforme seus hábitos, no caso, deixar o vício do cigarro. Se Jesus curasse o tabagista sem que ele fizesse esse aprendizado, certamente não haveria da parte deste qualquer mudança de comportamento e o vício fatalmente retornaria e com ele a doença. Nesse caso, Jesus não teria agido como um amigo sincero, mas sim como um empregado que apenas limpa a sujeira que deixamos. É por essa razão que o Nazareno não solucionará nossos problemas, mas nem por isso permanecerá indiferente quando sofremos, pois ele prometeu nos dar descanso quando estivéssemos cansados e sobrecarregados. Descansar é tirar o cansaço, no caso, o cansaço espiritual, o desânimo, a falta de coragem para prosseguir na luta com a energia necessária para superar a adversidade. Muitas vezes, perdemos a luta, não porque fomos vencidos pelo problema, mas porque abandonamos o campo de batalha pelo cansaço. Então, sabiamente, Jesus promete a nós exatamente a renovação de nossas forças, até que cheguemos à vitória sobre a dor. No entanto, para que possamos ser aliviados, precisamos ir a Ele. Eis o convite, vinde a mim. Não tenhamos receio ou vergonha de ir ao encontro do amigo Jesus por conta dos nossos desacertos perante a vida. Quem de nós que já não se equivocou? Jesus não está com pedra para nos atirar. Muito provavelmente, Ele está querendo tirar as pedras que estamos atirando contra os outros e contra nós mesmos. Ah, quanto ódio e quanta culpa ainda carregamos, e com eles, quantas doenças, dificuldades emocionais, problemas de relacionamento e crises financeiras acabamos gerando. Estamos cansados de nós mesmos e, por tal razão, o Cristo nos chama, querendo amainar as tempestades que fazemos desabar sobre nosso caminho. Ir até Jesus é procurá-lo sem receio, através da prece, falar das nossas dores, pedir-lhe ajuda. E é também ouvir o que Ele tem a nos dizer. Ele dirá a nós o que nos vem ensinando há mais de 2000 anos. Coragem, meu amigo, tenha bom ânimo. Você sabe que eu também sofri na terra, mas venci todas as batalhas, e tal se deu para mostrar que vocês também podem fazer o que eu fiz. Você nunca se arrependerá de ter perseverado na luta, mas derramará muitas lágrimas se desistir da vida, desistir de seus sonhos. Tolere um pouco mais as pessoas à sua volta, perdoe-as. Assim, a luta ficará mais amena. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Seja benevolente com seu adversário. Levante-se e ande. A sua fé é capaz de curá-lo. O Pai, que cuida tão bem das aves do céu,
também cuidará de você com mais amor e carinho. Espere em Deus, confie um pouco mais em você. Ame quem cruzar seu caminho, trabalhando pelo progresso de todos, e assim você triunfará sobre as adversidades. E fique sabendo que na luta eu estarei ao seu lado, renovando as suas forças. À medida que vamos interiorizando essas propostas terapêuticas de Jesus, nossa alma vai se fortalecendo. A esperança vem nos fazer companhia, a fé vem aumentar a nossa resistência, o perdão surge apagando culpas e ressentimentos, e a inspiração divina vem iluminar a nossa mente para tomarmos as decisões corretas que nos levarão à solução de nossas dificuldades. Ninguém que vai sinceramente a Jesus sai desse encontro de mãos vazias. Ele nos aguarda agora mesmo. O "Vinde a mim" continua sendo o convite de Jesus, chegando ao nosso coração sofrido. Mas não basta escutar a voz do grande amigo nos chamando. É preciso ir até Ele. O homem de Nazaré. Vinte séculos já se escoaram no tempo. Ao finalizar-se o último milênio, a figura de Jesus foi muito lembrada, ao mesmo tempo contestada. Ainda existem pessoas que afirmam que ele jamais existiu e procuram algumas anotações distorcidas da história para justificarem a sua tese. Contudo, quem na história do mundo realizou o que ele fez em tão pouco tempo e com tão pouco? Ao nascer, não tinha sequer um berço e lhe foi improvisada uma manjedoura onde os animais buscavam alimento. Os primeiros momentos da sua vida passou em um estábulo, entre o calor dos animais e o amor dos pais. O teto não lhe pertencia. Na infância esteve no Egito, na qualidade de estrangeiro, submetendo-se às leis dos homens. Depois de retorno a Nazaré, viveu no lar humilde de um carpinteiro, moldando com suas mãos a madeira para a transformar em mesas, bancos, utensílios vários. Ao iniciar o seu messianato entre os homens, escolheu 12 trabalhadores do povo. À exceção de um deles, Mateus, todos os demais, homens rudes, acostumados a lide com redes e comércio. Não dispunha de recursos amoedados. Pregava à beira do lago, nas praças, nos vilarejos. Utilizava-se das oportunidades nas sinagogas e no templo. Os exemplos para a pregação do reino que vinha implantar no coração dos homens, colhia das coisas simples, mas expressivas da natureza. Um grão de mostarda para lecionar o tamanho da fé que remove montanhas. Uma figueira que se negava a dar frutos, desatendendo a sua missão, para dizer da necessidade de se produzir sempre. Flores do campo e aves do céu, para ensinar a lição inigualável da providência divina que por todos vela. Ovelhas, para falar de mansidão e da preocupação do pastor para com cada uma delas. Pérolas para dizer da preciosidade das lições que ele trazia do Pai para a terra. Sementes, campos férteis e terras áridas, para se referir ao próprio coração humano ao qual se dirigia. Falou de justiça numa terra cansada de injustiças sociais. Trouxe a lição da não-violência num mundo envolvido em muitas guerras. Ensinou que o Divino Criador é Pai de todos, sem diferença de nacionalidade ou condição social. Ninguém disse o que ele disse e da forma que o fez. E até hoje, ninguém teve o seu aniversário comemorado todos os anos, pelo mundo todo, durante mais de 2000 anos.
Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. A sua vida e a sua obra são as mais comentadas e discutidas dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos. O seu testamento, o Evangelho, é o mais belo poema de esperanças e consolações de que se tem notícia. Ainda hoje a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, ou que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, os que aguardam por melhores dias. O seu convite é para o prosseguimento da autossuperação na rota da perfeição. Queres lembrar Jesus no mais luminoso dia? Espalha sobre os teus passos as dádivas da alegria. Procura ser mais fraterno, esquecendo toda ofensa, e faze o bem que puderes, sem pensar em recompensa. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, e leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Queres lembrar Jesus no mais luminoso dia? Espalha sobre os teus passos as dádivas da alegria. Procura ser mais fraterno, esquecendo toda ofensa, e faze o bem que puderes, sem pensar em recompensa. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Estende mãos generosas a criança, ao moço e ao velho, revivendo em tua fé a mensagem do Evangelho. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde fores, com teus gestos de bondade, que o Natal é tão somente a festa da caridade. Fala de amor e paz a quem se sente sozinho, vergada ao peso da cruz, que leva devagarinho. Recorda por onde
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E já nos encaminhando para o final do programa, que hoje aborda o tema O Amigo Jesus. Vamos então divulgar os materiais utilizados no programa de hoje, que são os livros O Amigo Jesus, Força Espiritual e Socorro e Solução, de José Carlos de Luca. Os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, e também o Momento Espírita, Elizabeth Lacerda, Sérgio Santos. E vamos então ao nosso terceiro e último bloco, com a nossa irmã Shirley, com a leitura Reatar o Relacionamento com Deus. Reatar o relacionamento com Deus. Veja bem, a cura mais profunda de que todas as pessoas na Terra precisam não é física ou emocional, mas espiritual. Envolve reatar um relacionamento rompido com um Deus amoroso. Isso é algo que só Deus pode fazer. Algo entre você e Ele. A nossa relação com Deus é a raiz mais profunda da árvore da nossa vida. Se nos mantermos ligados à raiz, absorvemos dela os nutrientes necessários para que a nossa árvore cresça e se desenvolva saudavelmente. Se, do contrário, a ligação com a raiz se deteriora, a árvore adoece, os galhos secam, as folhas caem e ela não dará flores e nem frutos. É possível que a nossa relação com Deus esteja deteriorada ou até mesmo rompida. Várias razões podem ter contribuído para isso, mas queremos fixar rapidamente em apenas um motivo. Ao nosso ver, o principal delas. Eu tendo a me afastar de uma relação afetiva ou não me envolvo muito com ela, quando sinto ao longo do tempo que eu não recebo atenção e amor da pessoa com quem me relaciono. Isso pode também estar ocorrendo no nosso relacionamento com Deus, o que precisa ser urgentemente curado. É provável que a imagem de Deus distante, punitivo, vingador, tenha feito com que rompêssemos a nossa relação com Ele, ou que nos distanciássemos de tal forma que praticamente é como se Ele não existisse para nós. Esse rompimento ou essa distância de Deus acarreta mais grandes prejuízos para nós, pois nos desligamos de uma única fonte, capaz de nos amar eterna e incondicionalmente. Daí surge a carência de amor, que tanto nos prejudica e que dá origem aos sentimentos de medo e insegurança, onde quase todos os nossos problemas físicos e emocionais têm o seu início. Jesus nos apresentou belíssimas imagens a respeito de um Deus amoroso, corrigindo distorções
que os próprios homens fizeram ao criarem um Deus irado, ciumento, violento, assemelhando-se a um Deus que inspira mais temor do que amor. Jesus, ele nos fala de um Deus que é Pai, de um Deus que sabe do que precisamos antes mesmo de lhe pedir algo, de um Deus que compreende os nossos erros, de um Deus que cuida das nossas necessidades e que tem compaixão de nós, que nos abraça, nos beija quando voltamos a nossa face para Ele. Precisamos fazer as pazes com Deus, reatando essa relação que pode ter resfriado ou rompido por acharmos que Deus não gosta de nós, por algo errado que a gente faz. Deus nos ama pelo que somos, independentemente do que fazemos. É claro que o pai se alegra quando vê o filho feliz e crescendo, mas ele não o ama menos quando o filho se distancia e se equivoca. Ao contrário, ele fica torcendo para que o filho volte logo aos seus braços amorosos, a fim de cuidar das suas feridas, das suas dores e do seu cansaço. Isso pode acontecer agora mesmo, se assim desejarmos. Deixemos a vergonha e a culpa de lado. Deus se importa mais conosco do que com as nossas falhas, pois Ele sabe que hoje poderemos acertar onde ontem nos enganamos ou nos equivocamos. Ele só quer receber cada um de nós em seus braços amorosos. Não tenhamos medo de voltar. Não encontraremos censuras, não encontraremos punições, nem mesmo discursos sobre os nossos desacertos. Na parábola do filho pródigo, Jesus demonstra a face amorosa de Deus, simbolizado na figura daquele pai que, a pedido do filho, antecipa-lhe a herança, e o filho então sai pelo mundo levando uma vida desregrada. E quando esse filho gasta tudo, e quando a fome e a miséria passam a envolvê-lo, ele resolve voltar para a casa do pai, arrependido. E ao se aproximar da casa, o pai avista o filho de longe e, tomado de grande compaixão, corre ao encontro dele e o abraça e o beija. Vejamos como Jesus nos fala sobre Deus. É um pai amoroso que corre ao nosso encontro quando tomamos a iniciativa de procurá-lo. Um pai que nos abraça e beija, mesmo que estejamos feridos pelo fracasso, pela doença, pela vergonha, pela culpa. Um pai que manda realizar uma grande festa em comemoração ao filho que voltou para casa. Será que não é hora de regressarmos para a casa do nosso pai? Refletimos. Não tenhamos medo de voltar. Uma grande festa está nos aguardando. Uma grande cura está nos esperando. Que Jesus nos proteja e que assim seja. Então, meus irmãos, vamos informar aqui rapidamente os horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. As palestras públicas acontecem às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil e da juventude tem o seu horário durante as palestras de segunda e quarta-feira, às 20 horas. Lembrando que nas vésperas de Natal e 1º do ano, teremos palestras na Casa Espírita. Então, no dia 24
e 31 de dezembro haverá palestra normalmente. Então, desejamos a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. E agradecemos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso grande mestre, por este momento de reflexão em que transmitimos o nosso programa Conhecendo o Espiritismo. E convidamos você a estarmos juntos no próximo domingo, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. Tenhamos todos uma ótima semana e que assim seja. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar
e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.